Jesus foi até ao templo. Quando ele chega no templo, encontrou o templo ocupado não com adoração. Para que serve o templo? O templo serve de oração, é casa de oração, é casa de adoração a Deus. Só que quando ele chegou, ele não encontrou aquele templo que era lugar de Deus, o lugar de adoração. Mas o que ele encontrou no templo? Encontrou no templo transformado em lugar de negócios. Aí estavam os bois, aí estavam os camelos, aí estavam as ovelhas, aí estavam as pombas, aí estavam, enfim, era um lugar completamente transformado, não para o fim que Deus havia dado para aquele lugar. Aquele lugar transformou-se num lugar de negócios e não o lugar do templo. Então o que Jesus fez? Jesus fez um chicote e começou a expulsar os cambiadores, ou seja, purificou o templo, expulsou, derrubou mesas com dinheiro, arrancou os cambistas, expulsou os cambistas. E hoje, pessoal, não tem sido diferente. O templo do Espírito Santo hoje é o nosso coração. O nosso coração é o templo do Espírito Santo. E de tempo em tempo, ele precisa ser purificado. De tempo em tempo, precisa ser lavado. Precisa de purificação. Não adianta. Bispo, o que é que contamina o templo do Espírito Santo? Nós vivemos num mundo em que a contaminação está aí. A contaminação está aí. Por que tem pessoas que estavam na presença de Deus e caíram? Será que todos esses ex não tiveram um encontro verdadeiro com Deus? Muitos tiveram. Muitos desses ex nos mostraram caminho. Foi através de muitos desses ex que nós conhecemos Jesus. Mas então o que houve com eles? Como é que eles chegaram a esse ponto? Como é que eles caíram na fé? Aí é que está. O templo de Deus, ele tem que estar purificado. Qual é o templo de Deus? O templo de Deus é o nosso ser, é o nosso coração. O que acontece conosco? Pessoal, é natural. Nós estamos num mundo em que somos perseguidos, somos mal interpretados. Nós estamos num mundo em que as tentações estão sempre batendo porta da nossa vida. Nós estamos num mundo em que, de tempo em tempo, nós somos humilhados, nós somos pisados. E o que acontece com o nosso interior? Hein? Como é que o nosso interior reage? Está entendendo? O que acontece com o nosso interior quando nós vemos um determinado filme? Quando nós ouvimos uma determinada música? O que acontece com o nosso interior quando de repente nós somos assediados por algo? O assédio está aí. O assédio está aí. Existe o assédio não é só o lado sexual, não. Existe assédio financeiro, assédio moral, a corrupção. Todos os dias você é levado à tentação, todos os dias você é levado. E o que acontece? Com todos esses acontecimentos, você pode não ter cedido, mas pode ter certeza, uma sementinha ficou. Quando você é humilhado, você pode não guardar mágoa, mas uma sementinha ficou. Quando você é pisado, você pode não ter ódio da pessoa que te prejudicou, mas uma sementinha ficou. Está entendendo? Quando você é assediado, você pode não cair, mas fica sempre uma sementinha. Só que o que acontece com essas pequenas sementinhas? Elas vão
crescendo, vão crescendo, vão crescendo. Se não houver uma limpeza, o que acontece? Amanhã acabam nos destruindo. Amanhã essa sementinha vai se transformar num boi que estava dentro do templo. Amanhã essas sementinhas, vocês sabem, esses bois, esses carneiros, essas ovelhas, elas eram vendidas no outro lado da rua do templo. Por que as pessoas vendiam? Porque para as pessoas que apresentavam sacrifício, o que a pessoa fazia? Antes de ir para o templo para fazer o seu sacrifício, primeiro passava lá, nessa pracinha, nesse mercado de animais, comprava e levava para o templo para sacrificar. Mas eles não eram vendidos dentro do templo, eram vendidos um pouco distante do templo. Só que o que acontece? Aquele mercado foi se aproximando do templo, foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando, foi se aproximando. Esse dia, quando Jesus chegou lá no templo, os animais estavam dentro do templo, as pessoas já estavam vendendo dentro do templo, lugar que era sagrado, o lugar que é de Deus, o lugar sagrado. Deus já não podia mais se manifestar, Deus já não podia mais operar, Deus já não podia mais agir. Por quê, bispo? Porque esse lugar já estava contaminado, porque esse lugar estava ocupado, o lugar estava ocupado, esse lugar estava sujo, estava manchado. O que Jesus teve que fazer? Ele teve que pegar no chicote e escorraçar. Ele teve que escorraçar os cambistas. Ele teve que partir para cima desses cambistas. Esses cambistas, pessoal, eles estão ali. É por isso que de tempo em tempo tem que haver uma desintoxicação. Esse jejum é para desintoxicar. É para tirar essas sementinhas, é para tirar as informações que não nos levam a lugar nenhum, é para arrancar os pequenos vícios que nós fomos pegando. Está entendendo? Com o passar do tempo nós acabamos nos viciando por coisas que acabam nos afastando de Deus. Então, quantas são as informações que a gente vai pegando e acaba nos influenciando? As pessoas caem por causa das informações que nós vamos pegando. As pessoas caem por causa disso. Você vai enfraquecendo. Presta atenção. Para nós nos salvarmos, para nós nos mantermos firmes na presença de Deus, nós precisamos fortalecer o nosso espírito, para anular um pouco a força da alma. Não transforme a casa do Senhor em covil de ladrão. Tem determinadas coisas que você precisa expulsar. Expulse. Se você não expulsar, daqui a pouco aquilo que você ouvia falar está acontecendo com você. Aquilo que você nunca queria ser, você está sendo de novo. Quando nós nos convertemos, tem coisas que nós fazíamos, de repente nem queremos nem mais saber. Mas com o passar do tempo, se você não procurar fazer essa desintoxicação, o que acontece? Aos poucos você começa a sentir desejo de novo, você começa a ter vontade de novo, de coisas que você já odiava. Talvez aquelas coisas que você odiava, você passa a amar, você começa a inclinar-se de novo para as coisas que você já odiava, para as coisas que você já estava liberto. Por quê? Você não vigiou. Então é necessário, pessoal, de tempo em tempo fazer essa limpeza. E o jejum de Daniel serve para essa limpeza. Abra bem os seus olhos e atenta para o que Deus está falando. E aproveite essa grande oportunidade para você poder se consertar. É natural, nós somos humanos e é natural. Qualquer ser humano está sujeito a errar, é natural. A burrice é você permanecer
no erro. Não permaneça no erro. Brigue para sair dele. Como é que eu vou fazer isso? Através de jejum, através da oração, através da humilhação. Se você se humilhar, se você jejuar, se você orar, Ele vai te atender. A Bíblia fala de Nínive. Nínive já estava condenado. O profeta foi lá só para avisar que eles iam morrer. Não tem mais solução para vocês. Todos vocês serão destruídos. Quando o rei ouviu aquela palavra, aí está a diferença. Aquele que ouve e aquele que não ouve. O louco é aquele que pensa, está tudo bem, isso é que é mentira, esse é louco. Só que o rei foi sábio. Quando ele ouviu aquilo, o que o rei fez? O rei foi, pegou panos de saco, pegou cinza, colocou e decretou para todo o povo, todos os ninivitas se humilharam, raparam o cabelo, pegaram cinza, esfregaram-se, colocaram pano de saco e ficaram ali de jejum, não comeram, implorando a misericórdia de Deus. Aí Deus ouviu, aí Deus atentou, porque eles ouviram a Deus. Então Deus também passou a ouvi-los. Esse jejum, pessoal, Deus está te dando também uma oportunidade. Esse jejum é uma oportunidade de você poder se consertar. Esse jejum não é só para aqueles que querem o batismo com o Espírito Santo. Esse jejum é para aqueles que querem algo mais com Deus. É para aqueles que querem se consertar com Deus. É para aqueles que erraram, falharam. Mas agora eu não quero mais errar. Eu não quero mais falhar. Agora, com toda a sinceridade da minha alma, eu vou me voltar para Deus. E vocês vão ver, se vocês fizerem certo, vocês vão ver o que esse Deus glorioso vai fazer nas vossas vidas. Amém. Vocês vão ver o que esse Deus glorioso vai fazer nas vossas vidas. Mas é necessário que seja feito de todo o coração. Imagine o jejum. Imagine, durante 21 dias você se humilhando. Olhe para mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, tire tudo que não presta. Você não vai ver filme, não vai ver novelas, você não vai ver, você vai se desligar de tudo. Você não vai ouvir música, essas músicas que tem uma linguagem que não é legal. Você vai se desligar de tudo, você vai ficar ali somente em Deus. Você vai ficar ali na fé. Você vai ficar ali, pensando em Deus. Fazendo com que o seu interior seja verdadeiramente templo do Espírito Santo.